Você é tão fraco, e se é tão fraco, por que você está aqui nesse culto? Você poderia estar num bar, no boteco, em qualquer outro lugar, mas você veio para o culto, é porque ainda existe temor dentro de você. E se existe temor dentro de você, assim diz o Senhor: vai nessa tua marcha, continua, porque eu vou cumprir tudo que eu prometi na sua vida. Só quem crê nisso, dá mais um grito, por favor. João capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Escrito: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe então: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe ainda uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão, entristecido por ter lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará por onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica destas coisas e escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Tem algum pentecostal aí? Então vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de penha, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. O texto que eu li nesta noite é um texto muito lindo. O meu desejo, na verdade, era ter lido o capítulo 21 inteiro do livro de João. É o último capítulo dos Evangelhos. Ele encerra um tempo, porque logo na sequência, quando viramos a página da Bíblia, entramos no livro de Atos dos Apóstolos. E ali no livro de Atos dos Apóstolos temos o início do que nós chamamos hoje de igreja, como ela é. Mas o capítulo 21 do Evangelho de João, ele é muito interessante. Ele começa com uma grande pesca, a pesca maravilhosa. Naquele dia Jesus fez um milagre tão grande que Pedro, tendo pescado à noite, não pegou nada. Ao chegar à beira da praia, ouviu um homem que pediu comida.
E Pedro disse que não havia pegado nada. Então o homem disse: então volta para o meio do mar e joga a rede do outro lado. Pedro jogou a rede e sacou 153 peixes lá daquele ambiente. Quando ele vai chegando na praia, colocando seu barquinho ali, tinha alguém sentado perto de uma fogueira e já tinha peixe assado e tinha pão. E quem tinha feito isso foi Jesus. Nem eu sabia que Jesus tinha dotes culinários. E olha só, foi ele fazer peixe. Talvez ele tenha feito isso nesse dia para relembrar que foi assim que ele encontrou aqueles pescadores. E aqui no capítulo 21, Jesus vai ter um diálogo com Pedro, muito interessante. O diálogo começa com Jesus questionando Pedro, logo depois do jantar, é claro. Jesus esperou Pedro comer, senão Pedro nem teria conseguido comer naquele dia. E Jesus começa dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo, Senhor. Na sequência, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas o Senhor insiste mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo, Senhor. O Senhor disse: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus insiste dizendo: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro, entristecido por ter sido questionado pela terceira vez, disse: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E então Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Só aqui nesse diálogo eu tenho algo muito profundo. Eu me lembro que quando garoto na escola dominical, questionei o meu professor, porque Jesus questionou Pedro por 3 vezes. E o meu professor me fez lembrar que na noite em que Jesus foi traído, Pedro havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Então meu professor disse que uma das explicações era essa, que para a vez que Pedro negou Jesus, o Senhor o questionou agora face a face, se de fato ele o amava. E quando Jesus insiste pela terceira vez, o meu professor disse que Pedro se entristeceu porque ele achava que Jesus estava duvidando do amor dele, que Jesus estava dando a ele uma deixa, dizendo: você é capaz de me trair mais uma vez, Simão. Mas não era nada disso. Mais tarde, já um estudante da palavra, tive acesso à Bíblia nos idiomas em que ela foi escrita, e o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. E na língua grega, a palavra amor, ela é muito profunda, porque para o grego não existe apenas uma forma de amor. Na língua grega em que o texto foi escrito, existem pelo menos 3 tipos de amor. É claro que Jesus não falava em grego com Pedro, ele falava em hebraico, em algumas coisas em aramaico, mas quem escreveu a nossa Bíblia, escreveu em grego, porque era a língua que dominava o seu tempo. Talvez Jesus, na sua onisciência, sabendo disso, ele resolveu fazer a pergunta para Pedro sobre o amor em 3 dimensões, e aqui para dar ideia ao pregador, e o pregador então interpretar. A palavra amor no grego, ela tem 3 significados. Existe o primeiro tipo de amor, que é o amor eros. O segundo tipo de amor, que é o amor philos. E o terceiro tipo de amor, que é o amor ágape. Amor eros, philos e ágape. O amor eros é o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Daí vem a palavra erótico ou erotismo. Da palavra philos temos a palavra filiação. É amor de parente, é amor de pai por filho, de filha pela mãe e vice-versa. E o amor ágape é um amor um pouco mais complicado, porque na língua grega o amor ágape é aquele amor que não espera nada como retorno. Ele ama por amar, ainda que não haja reciprocidade. Então eu compreendo que Jesus aqui, falando com Pedro, estava dizendo assim: Pedro, eros me. Pedro, você me ama como um homem ama uma mulher, como uma mulher ama um homem. O amor eros é um amor de loucura. O homem quando ama, a mulher quando ama, é capaz de fazer loucuras. Eu não sei se aqui em Santa Catarina, nessa linda festa, tem alguém que ama ou já amou na vida. Tem alguém que ainda ama aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, está faltando amor no sul, Jesus. Acho que é por isso que está todo mundo quieto desse jeito. Eu vou perguntar de novo: alguém já amou na vida aqui alguma vez? Alguém aqui já foi vítima de um amor maluco? A pessoa vai demonstrar um amor, ela faz uma loucura, uma maluquice, uma idiotice. Uma vez lá na minha cidadezinha, no interior de São Paulo, a gente acordou com um susto. Bem na minha vizinha, colocaram um caminhão de som. Era 6 horas da manhã. O homem saiu com o microfone, colocou uma música tão alto, gritando: Maria, Pedro mandou te dizer que ele te ama. Eu quase caí da cama, eu achei que era um arrebatamento da igreja. E era lá, quando nós saímos lá fora, a Maria era branca, ela estava rosa, vermelha, morrendo de vergonha. Eu não sei se o rapaz conquistou o amor dela ou se ali já deu divórcio antes do casamento. Quem ama faz loucuras. Eu me lembro que quando eu estava namorando-me da irmã Edileuza, ela fazia magistério, eu saltei o muro da escola com um buquê de rosas. Eu entrei correndo pelo corredor da escola,
Não deu tempo de ninguém me pegar. Eu fui na porta daquela cidade e entrei com tudo. Quando eu entrei com aquele buquê de rosas e gritei: I love you, Edileuza. Não teve outro jeito, conquistei o coração dela ali. Quem ama faz loucuras. Diga comigo, quem ama faz loucuras. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você me ama ao ponto de fazer uma loucura por mim? Você ama ao ponto de saltar uma muralha por mim, de enfrentar quem quer que seja por mim, de falar para as pessoas publicamente que você não tem vergonha de me amar? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus acelera: Pedro, filos me. Pedro, você me ama com o amor de um pai por um filho, de uma filha por uma mãe. Você que é pai, você que é mãe, sabe que tipo de amor é esse? Quando o filho adoece, a gente adoece junto. Eu enterrei um filho, eu estava trocando ele no necrotério, chorando, dizendo: Senhor, eu trocaria de lugar com ele, me mata para que ele viva. Esse é um amor filhos, é um amor de pai por um filho, de uma filha por uma mãe. É um amor que você é capaz de dar a vida pelo outro. Aí Jesus diz: você já disse que faz loucuras por mim. Agora, Pedro, você me amaria ao ponto de morrer por mim? Você me amaria ao ponto de matar por mim? Daqui a pouco nós vamos entender isso, porque o escritor diz que Jesus falou com ele uma coisa que Pedro não entendeu, falando sobre a morte com a qual ele passaria lá na frente. E por fim Jesus diz: Pedro, ágapas me. E agora você vai entender por que Pedro se entristeceu. O amor ágape é aquele amor que ama sem esperar nada em troca. Era Jesus dizendo: Pedro, tu me amas, ainda que eu não te ame. E Pedro se lembrou que ele tinha negado Jesus. E ele, entristecido por isso, disse: tu sabes tudo. Tu sabes que ainda que o Senhor não me ame, eu te amo, Senhor. E Jesus disse: então, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Então esse é um diálogo profundo. Só aqui dá uma pregação de umas 2 horas, mas o cerne da pregação não é essa. Deixo aqui para a criatividade dos pregadores que estão aqui nos ouvindo. Logo depois dessa sequência de palavras, Pedro viu que Jesus só tratou com ele ali naquele jantar, no final do jantar. E Pedro então se incomodou e disse: Senhor, e desse discípulo que está aí do seu lado, o que será dele? Pedro se preocupou com a vida de João, em vez de se preocupar com a vida dele. Pedro, sendo Pedro, Jesus puxou a orelha dele e Pedro achou pouco. Queria que Jesus puxasse a orelha dos outros também. Disse: Senhor, o Senhor já falou comigo, e desse que está aí do seu lado, o que será dele? Aí Jesus responde de uma maneira muito forte e profética. Jesus olha e diz assim: Pedro, que importa a você que este discípulo viva até que me veja voltar? Vou repetir. Jesus olha para João, que está ali sentado, porque é o discípulo a quem Jesus amava, a quem Pedro se referia. E Jesus disse: Pedro, que importa a você ou a qualquer outra pessoa no mundo que ele, João, viva até que me veja voltar? No original em que está escrito assim: até que me veja voltar no meu reino, com toda a minha glória. E é por isso que João escreve na sequência: e foi dito entre os discípulos que aquele discípulo a quem Jesus disse não morreria. Aí João, que está escrevendo o livro, vai dizer assim: mas o Senhor não disse que ele não morreria. O Senhor disse apenas que ele viveria até ver o Senhor retornar no seu reino e na sua glória. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. Agora preste atenção. Quando Jesus liberou esta palavra, o Senhor criou um problema cósmico. O Senhor criou um problema com um dos seus discípulos a quem ele mais amava, porque era necessário que todos aqueles apóstolos e discípulos morressem, para que o sangue deles, caindo em terra, se tornasse sementes para que o evangelho pudesse ser construído e criado, este movimento do qual nós fazemos parte agora. Eu sou um estudante da palavra, eu sou um estudante da história da igreja, e me emociono sempre quando eu me lembro de como tudo começou. Hoje temos essa liberdade linda, milhares de crentes reunidos aqui, em outros lugares, no Brasil, pelo mundo afora, com raríssimas exceções, como na China e alguns países do Oriente Médio. Mas o cristianismo foi alavancado, uma religião que tem cerca de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do planeta Terra. É uma das 3 maiores religiões do mundo. Tudo começou ali, com o Nazareno e aqueles 12. Mas começou de maneira extremamente violenta. Os discípulos do Senhor Jesus não ganharam as pessoas apenas por causa dos milagres, porque os milagres começavam e logo acabavam ali na frente. Lázaro foi ressuscitado, mas tiveram que enterrá-lo ele mais à frente. Todas as pessoas que foram curadas acabaram morrendo e descendo a rampa fria. Então o que sustentou o evangelho não foram os milagres, mas foi o testemunho vivo,
a pregação mais ungida que existe é o testemunho pessoal. Pena que nós, nesse século 21, nos esquecemos disso. Os crentes parecem ter vergonha de testificar da sua fé. Parecem ter vergonha de contar para as pessoas o que foi que Jesus fez na vida deles. Porque a Assembleia de Deus, eu falo isso porque eu sou da Assembleia de Deus, com todo respeito às demais, nós não crescemos porque tínhamos homens ricos, influentes na política ou no mundo empresarial, não. Nós crescemos pelo evangelho pregado por leigos. Nós não tínhamos nem homens formados em teologia. Eram pessoas que iam, davam testemunho da sua transformação. Era alguém chegando diante do amigo, que o amigo via até semana anterior caído na rua, e o cachorro lambendo a boca daquele bêbado fedido que havia vomitado. E agora, uma semana depois, o homem aparece de terno, gravata, com a Bíblia na mão, dizendo: Jesus Cristo me transformou. Uns iam para a igreja por curiosidade, outros iam com receio, outros iam porque não acreditavam em nada. E o evangelho se expandiu, e hoje nós estamos aqui com liberdade. Mas a maior forma que o evangelho foi pregado foi com testemunho pessoal. E todos os discípulos de Jesus, com exceção de um, provaram a morte da maneira mais violenta e cruel que você possa imaginar. Vou falar aqui para vocês. O apóstolo São Pedro, esse morreu crucificado, de cabeça para baixo. Pedro já estava crucificado quando ele sentiu náuseas, dizendo: não sou digno de morrer como meu Salvador. Não sou digno. Eu, um homem pecador, que o neguei por 3 vezes, morrer igual a ele. Eu preciso que vocês façam com que o meu sofrimento seja maior. E aí alguém teve uma ideia brilhante: vamos colocar a cruz de cabeça para baixo. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, asfixiado pelo próprio sangue que desceu pela sua cabeça, pelo seu corpo, e o fez ali agonizar um pouco mais do que o próprio Nazareno. Nós temos Tiago, filho de Zebedeu. Esse morreu decapitado por ordem de Herodes. Após testificar de Cristo, colocaram ele em um ambiente onde um soldado romano da guarda pretoriana, hábil com uma espada, com um único golpe, separou a sua cabeça do seu corpo. André, irmão de Pedro, esse morreu crucificado também, mas numa cruz diferente, a cruz em forma de X, daí o nome Cruz de Santo André. Filipe, esse foi apedrejado até ver toda a sua vida se exaurir. Mateus, aquele cobrador de impostos, ele foi morto a espadas no continente africano, na Etiópia, onde teve coragem de ir pregar o evangelho. Tomé, aquele que havia duvidado, esse foi morto, lançado de um pináculo do alto do templo. E quando viram que ele não estava morto ainda, a base de pedradas terminaram de arrancar a sua vida. Judas Tadeu, irmão do nosso Senhor, esse foi morto a golpes de bastão, pedaço de pau. Mataram ele a pauladas lá na Pérsia. Simão Zelote, esse sofreu muitas traições pelos próprios irmãos e acabou sendo cerrado ao meio, exatamente como foi o profeta Isaías. Judas Iscariotes, esse se enforcou e todo mundo conhece a história dele. Todos aqueles que o Senhor escolheu tiveram morte violenta, e era necessário que eles tivessem morte violenta para que o testemunho deles impactasse, porque a crueldade chama a atenção das pessoas, e as pessoas, quando viram aqueles homens morrerem sem ter medo da morte, ficavam perguntando: o que é esta fé que eles têm? Que crença é essa que não os deixa ter medo da morte? Por que é que eles, ao invés de fugirem da morte, se entregam a ela? Ah, senhoras e senhores, eu queria ter essa fé nessa noite. Eu queria que a igreja brasileira tivesse essa fé nesta noite. Alguém pode dizer: não, pastor, mas a igreja brasileira está em profundo avivamento. Eu fico me questionando todas as noites quando vou dormir se estamos em avivamento mesmo. É claro que nós somos uma das maiores nações cristãs do mundo. Abaixo da linha do Equador, somos 88% de pessoas que se dizem ser cristãs. Desses, 60 milhões de brasileiros se declaram evangélicos. Destes 60 milhões de brasileiros, pelo menos 55 milhões são crentes pentecostais ou neopentecostais, que falam em línguas, acreditam em anjos e acreditam no poder, no movimento do Espírito Santo. Somos 60 milhões numa nação de 220 milhões. Ora, se Jesus com 12 virou o mundo de cabeça para baixo, como é que nós com 60 milhões não conseguimos converter nem o nosso vizinho, nem a pessoa que trabalha conosco, nem a pessoa que estuda conosco? Porque o nosso testemunho é tacanho. Falamos, mas não vivemos. Pregamos sobre um amor, mas não temos esse amor. Somos capazes de matar em nome da nossa igreja, mas somos incapazes de estender a mão para alguém que está caído.
Nós vivemos hoje um tempo onde a desumanidade chegou a índices estratosféricos. Eu estava agora há pouco vendo na internet, faleceu o pastor Dionísio, presidente da Assembleia de Deus do Estado do Mato Grosso, foi membro da mesa da Convenção Geral por vários anos, morreu, foi sepultado. Eu vi na internet as pessoas filmando o cortejo fúnebre, ele sendo levado em cima de um caminhão do corpo de bombeiro, e ao invés das pessoas ali, pelo menos em respeito à família, ficarem em silêncio, as pessoas comentando as coisas mais grosseiras possíveis na internet. Faleceu dia desses a bispa Keila, esposa do bispo Samuel Ferreira, grande amigo, meu irmão e líder. As pessoas não respeitam mais nem a morte das pessoas. E eu não estou falando do ímpio, porque o ímpio não conhece a nossa vida. Eu estou falando de nós que somos crentes. Não adianta ter o nome de crente e não viver como crente. Não adianta estarmos reunidos aqui, a maioria falou que é batizada com o Espírito Santo, pelo menos disse que era pentecostal, mas fica um culto inteiro olhando o pregador com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se isso aqui fosse um velório eu entenderia, mas não é um velório, é um culto de ação de graças, é um culto pela prosperidade que Deus deu, pelo mantimento que Deus me deu, e você ainda está aí me olhando com a mão no queixo, filosofando como se aqui fosse uma sala de biblioteca. Aqui não é lugar para filosofar, aqui é lugar para reconhecermos a grandeza da glória de Deus. Quando Roberto cantou aquele hino que Deus é fiel, era para a igreja ter cantado de pé esse hino. Eu vi 2 ou 3 pessoas ficarem de pé exaltando a Deus. Talvez esses tenham gratidão de verdade, e nós, os demais, não temos. É verdade que você vai ficar aqui sem sentir nenhum tipo de emoção, e pior, se não está sentindo, vai se conformar. Você sabe que Deus é real, que o Espírito Santo está aqui, que os anjos caminham entre nós, e mesmo assim vai continuar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se tem algum pentecostal aqui, se acredita que nós somos a igreja verdadeira, então reage, pelo amor de Deus. Eu vi aqui os nossos pescadores falarem em obra missionária. Eu amo quando nós saímos pelo campo em resgate das almas, mas eu fico me perguntando se não era hora de fazermos uma obra missionária interna. Se não era hora, pastor, de nós começarmos a ganhar os crentes de volta para Jesus. Não, pastor, não, mas eu estou na igreja. Estar na igreja e nada é a mesma coisa. Não, pastor, mas eu vim ao culto, eu estava aqui entrando e eu vi 2 cachorros e um gato entrando aqui também. Então estar aqui não é o ó da coisa, porque até cachorro entra no nosso culto, gato entra no nosso culto. Se você olhar aí do seu lado, tem alguém comendo pipoca, tem alguém tomando guaraná. Pior, tem casais trocando carícias aqui dentro. Eu estou vendo aqui de cima. As pessoas não têm mais temor com o ambiente. Elas acham que estão na casa da mãe Joana, mas aqui não é a casa da mãe Joana. Ainda tem uma igreja fiel, viva e verdadeira. Só que essa igreja precisa se despertar. Vou continuar meu raciocínio aqui. Olha só, uma igreja com 60 milhões de crentes pentecostais, num país que é considerado o país que mais mata crianças em aborto do mundo. 1 milhão de bebês são abortados no Brasil por ano. O país que tem as maiores cracolândias do mundo, aliás, isso é uma invenção aqui do Brasil, só tem aqui no Brasil. Você entra em São Paulo ou em grandes centros, parece que você está andando dentro de uma tomada daquele filme chamado The Walking Dead, zumbis caminhando. Como pode o país cristão, o maior país cristão abaixo da linha Equador, o país que mais tem pentecostais do mundo, vivermos num tempo de miséria como estamos vivendo, onde a verdade já não é mais verdade? Ontem nós assistimos a pior de todas as injustiças acontecer. O meu estômago revirou ontem. Eu chorei. Eu saí dali e fui dar um abraço no presidente Bolsonaro, dizer para ele: o senhor não está sozinho. Eu só tive que dizer para ele: eu não sei o que fazer a não ser orar, porque estamos debaixo de juízo. Imagine uma pessoa que pegou um batom e escreveu numa estátua uma frase que foi dita por um ministro do STF, e essa pessoa, que é irmã nossa, é crente como a gente, um brasileiro revoltado, com medo do comunismo tomar o Brasil, escreveu com um batom, que você vai lá com uma bucha e tira, condenada a 14 anos de prisão. Uma irmã nossa que cantava louvores conosco, seus filhos estão há 2 anos sem receber um abraço da mãe, e o Brasil todo calado. Como pode um Brasil, um país que tem tantos crentes, tantas pessoas que dizem temer a Deus, olhar o outro sofrer e virar as costas? E aí entra dentro da igreja e dá gritos de glória a Deus, se preocupando apenas com o seu umbigo. Isso não é cristianismo. Eu vou te contar uma história. Roberto, mude a música. Na Inglaterra, alguns anos atrás, um indiano ali chegou. Ele foi em busca da verdade, saiu do seu país em busca da verdade. E aí, ao chegar em Londres estava sob avivamento, diziam eles. E ele então foi para uma igreja. Ao entrar na igreja, uma igreja linda, bem feita, as pessoas bonitas, bem vestidas, ele viu que o ambiente era sagrado, e ele entrou dentro da igreja. Ao entrar dentro daquela igreja, as pessoas começaram a olhar ele de canto de olho, porque como era indiano, a sua pele era meio acinzentada, uma roupa diferente, e aquele cheiro dos incensos que ele usa incomodou as pessoas.
Quando ele sentou em um dos bancos, as mães fizeram questão de tirar os seus filhos, e ele ficou em um banco isolado. Ele percebeu que estava sofrendo algum tipo de preconceito, mas ele, muito inteligente, uma mente brilhante, um gênio, ele entendeu que isso era efeito da cultura. Então pela cultura ele entendeu. O pastor pregou uma mensagem linda sobre salvação, sobre perdão, e ele chorou na pregação. Ao término do culto ele tentou falar com o pastor, bloquearam ele, não deixaram ele se aproximar do pastor. Ele disse que era de outro país, disseram: então o senhor volte daqui 3 dias. Ele disse: mas eu cheguei agora, não tenho onde dormir. Disseram: o problema não é nosso. Expulsaram ele de dentro da igreja. Ele dormiu debaixo da marquise daquela igreja naquele dia, amparado por jornais e caixas de papelão, num frio de um inverno em Londres que estava à beira da geada. Aquele homem não morreu de hipotermia naquela noite porque Deus não deixou. Esse homem voltou para a Índia anos mais tarde, reuniu multidões e disse: eu saí em busca da verdade, e o que eu mais cheguei perto da verdade foi o cristianismo, mas ele também não é a verdade. E perguntaram para ele por que não era. Ele disse: porque eles pregam uma coisa que não vivem. Eles falam bonito, mas não podem expressar com gestos aquilo que eles pregam. Me deixaram com fome, me deixaram com frio. Aí perguntaram a ele: então em que devemos acreditar? Ele disse: acredite no rato, acredite na vaca, acredite na barata, acredite nos pássaros. E por isso a Índia é hoje o país que mais deuses estranhos tem. 1 milhão de deuses catalogados na Índia. Se você acha que eu estou falando demais, digite depois Deus rato, e você vai ver parte do continente africano, inspirado por esse grande líder hinduísta, esse grande líder da Índia, que foi lá e ensinou aquelas pessoas a adorarem um Deus rato. Você vai ver um mausoléu em forma de igreja gigante. E de repente no dia do Deus rato, as pessoas saem das suas aldeias com bandejas e taças cheias de leite, e ali do lado de fora colocam aquele leite no chão, e todos se ajoelham ao meio-dia, crianças, velhos, mulheres e homens, e o cheiro do leite começa a ser erguido enquanto um sacerdote faz uma espécie de mantra, uma música. Daqui a pouco de dentro daquele mausoléu começam a sair ratos. Ratos que fariam os gatos da sua cidade fugirem, ratazanas. E essas ratazanas vêm, sobem em cima do leite, bebem o leite e saem em cima das pessoas, mordendo as pessoas. E quando uma pessoa é mordida, ela grita em êxtase, dizendo: o meu Deus me visitou. E quando termina tudo isso, eles pegam o resto do leite com urina e fezes dos ratos e dão para suas crianças, dizendo que aquilo será saúde, porque o Deus deles os visitou. Eu estou falando de Mahatma Gandhi, um dos homens mais inteligentes do mundo. Mahatma Gandhi poderia ter sido um crente, mas ele teve a infelicidade de chegar numa igreja bonita, onde as pessoas eram parecidas como essa que está do seu lado, cara de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, mas sem coração de crente. Isso não te toca? E eu vou apertar. Chegará um dia em que nós não estaremos mais na terra, estaremos diante de um grande trono. E não é o trono onde receberemos galardão. Estou falando do juízo final. Nesse dia Jesus não será mais juiz, não será mais advogado, ele será juiz. Ele estará sentado no seu trono, e todos os governantes, e todos os grandes, pequenos, de todas as tribos, línguas, nações, terão que chegar diante dele, se curvar e dizer: tu és o Senhor, porque toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós estaremos ali de roupas brancas, assistindo a esse grande julgamento final. E você vai se lembrar lá do que eu estou falando aqui. Quando você ver uma figura pequena, segurado por 2 anjos, se aproximando de Cristo, com a sua cabeça calva, com a sua roupa estranha, e ele se ajoelhar diante de Jesus, e Jesus falar: Mahatma, por que você não me aceitou? Possivelmente você vai ver Mahatma Gandhi erguer a cabeça, olhar para trás, no meio daqueles homens e mulheres de branco, procurando o pastor daquela igreja, procurando o diácono daquela igreja que o colocou para fora, procurando aquelas mulheres que eram testemunhas que ele foi ao culto, mas não deram a ele uma coxinha de galinha no final do culto. E depois ele dizer: eu tentei. E Jesus falar: eu sinto muito, mas aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Um buraco ser aberto e ele ser tragado para dentro do lago de fogo. Isso não te toca? Eu vou apertar. Atrás dele, 2 milhões de africanos que servem ao Deus rato, grandes e pequenos, sendo questionados, e disseram: Pai Gandhi nos falou que o rato era melhor do que o Cristo, e todos serem jogados no lago de fogo. Isso não te toca? Eu vou apertar mais. Daqui a pouco vem o seu parente, o seu pai, a sua mãe,
os seus irmãos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos, os seus amigos que não são crentes, pessoas que nunca ouviram falar que esse amor existe de verdade, e todos eles serem condenados, tudo porque vivemos apenas uma aparência de fé. Que Jesus nessa noite nos visite, que nesta noite haja sentimento, que nesta noite a gente não fique aqui espantado com as luzes bonitas, com a organização perfeita, que o que nos toque nesta noite seja de fato a realidade do Evangelho, porque isso aqui não é entretenimento e também não é show, isso aqui é um culto que deveria ser para adorar ao eterno Deus de Israel. E se alguém concorda comigo agora, não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. Mas voltando ao assunto, Jesus olha para João e diz, ou para Pedro, e aponta para João e diz: que importa que ele viva, até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. Dos 12 discípulos de Cristo, 11 eu falei como morreram, apenas um não provou a morte. O seu nome? João. João, o apóstolo. João, o apóstolo, aos 90 anos de idade, na ausência da morte, foi jogado em uma ilha chamada Ilha de Patmos. E por que é que ele foi jogado na Ilha de Patmos? Porque o imperador Domiciano, lendo da madrugada as histórias dos israelitas e do povo judeu, ele viu lá alguém falar sobre a história de uma religião chamada O Caminho, e que o líder deles, um tal de Yeshua, havia feito milagres, e ele havia deixado discípulos, alunos que se tornaram mestres. E Domiciano, ao chegar pela manhã, quando o sol nascia, chamou os seus asseclas e disse: será que existe alguém ainda que é testemunha desse Yeshua vivo? Se tiver, eu quero conhecê-lo. Então ele colocou toda a esquadra romana para procurar naquelas esferas, naquelas províncias, alguém que tivesse tido contato com Jesus de Nazaré. E chegaram a ele e disseram: tem um ainda vivo. E qual é o nome dele? João, o apóstolo. Dizem que ele era muito amigo de Jesus de Nazaré. João é levado até o palácio do imperador, e o imperador fala para ele contar a história de Yeshua, e João prega. E o evangelho, quando pregado com vida, ele vai despertar apenas dois sentimentos nas pessoas: ou o ódio ou o amor. Ou a pessoa vai se converter de uma vez, ou ela vai odiar aquilo. Aconteceu exatamente isso com o imperador. O imperador, ao invés de amar, odiou o evangelho, porque João tocou nos pecados. E todos os imperadores romanos eram pederastas, tinham uma vida promíscua, tinham uma vida muito parecida com a vida de um homem desregrado sexualmente falando. Olha só que nível chegamos no Brasil. Eu, pastor, pregador, não posso falar o que eu estou pensando, que se eu falar eu sou processado depois. Ah, Jesus tem piedade. O imperador Domiciano mandou matar João por causa disso, porque João tocou na ferida dele. Só que como ninguém tinha coragem de tocar naquele velho, ele chamou o velho para frente dele e disse assim: vou respeitar a sua idade, João. Você tem 90 anos, eu vou te dar tantos dias para você repensar a sua fé e negar essa sua fé. Se você não negar essa sua fé, eu vou te matar. Um dos historiadores diz que João ergueu a voz com 90 anos de idade e disse: imperador, saiba o senhor que a morte não é minha inimiga. A morte, ela é minha amiga. A morte é uma carruagem que aceleradamente vai me tirar daqui e vai me levar para o encontro com meu grande amigo, de quem eu tenho muitas saudades. Num dos diálogos com o imperador, João diz: faz 60 anos que eu não vejo meu amigo. Quando Jesus foi embora, João tinha 30. Agora João tem 90. Faz 60 anos, 6 décadas que ele não vê o seu Salvador. E o imperador o ameaça de novo, e ele insiste dizendo: não tenho medo de morrer. É marcado o grande dia. O imperador chamou os seus asseclas romanos. Os romanos foram a sociedade mais cruel da história. Eles inventaram os piores métodos de tortura. A cruz é um deles, o chicote chamado azorrague é outro deles, a coroa de espinhos. Tudo isso invenção dos romanos. Então ele chamou os romanos e disse: eu quero que esse, que é o último dos discípulos do tal Yeshua, morra de uma forma extremamente diferente. E aí eles pensam e encontram um mecanismo. Então no dia em que João foi ser sabatinado pelo imperador pela última vez, foi colocado dentro do palácio do imperador um tacho de azeite fervendo, azeite borbulhando. E aí o imperador mandou trazer João e apontou para o tacho, dizendo: se você não negar esse seu Salvador, ali será o seu destino final. O historiador diz que João ergueu a voz de novo e disse: se eu fosse mais novo, eu correria e me jogaria dentro daquele tacho, mas eu já tenho 90 anos. Peça aos seus soldados para me ajudarem, porque eu não quero mais ficar nesse mundo, eu quero estar com o meu Cristo. O imperador
furioso, tomado por demônios, deu ordem para matar João. Pegaram o velho de qualquer jeito e jogaram o velho dentro do tacho de azeite fervendo. Aí aconteceu um fenômeno, aquilo que acontece com a senhora quando pega um bife muito gelado e joga numa panela quente. Sobe aquela cortina de fumaça branca. O corpo de João em uma temperatura, o azeite dentro do tacho em outra temperatura. Quando jogaram o velho dentro do tacho, subiu uma cortina de fumaça, e todos os que estavam ali como testemunha esperaram um grito que não veio. Então disseram: ele teve morte instantânea. Esperaram a fumaça ser dissipada para encontrar ali no meio do azeite fervendo uma bolinha de borracha derretida. Mas quando olharam, lá estava o velho João sentado dentro do tacho de azeite, tomando um banho de hidratação de pele. O primeiro spa da história cristã. O velho não se queimava com o azeite fervendo. O imperador de pé gritou: por que é que este azeite não te queima? E o velho gritou: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está aqui por fora. Agora a pergunta que não quero calar: João era um super-homem? Sim ou não? Vou perguntar para tem gente que ficou em dúvida. João era um super-homem? João era um X-Men? João pertencia à Liga da Justiça? Era um homem de carne e osso. E por que a morte não levava ele? Vou perguntar de novo: porque ninguém conseguia matar ele, numa época em que a expectativa de vida não passava de 40 anos. No mundo sem hospitais, sem remédios, 40, 50 anos era a expectativa de vida máxima. E o velho tem 90 anos e não morre. Vou perguntar: por que é que João não morre? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque ele estava envolvido num manto de promessa. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Porque o dia que Pedro falou: o que desse aqui vai ser feito, Jesus disse: que importa que ele viva, que ele viva, que ele viva, que ele viva, até que me veja voltar aqui nesse mundo em glória. Quando Jesus liberou esta palavra virou como que um manto ao redor de João, e João recebeu uma blindagem, e a morte não tinha poder sobre ele. Agora respire fundo e se ajeite aí na cadeira. Alguém aqui tem uma promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu? Uns 4 levantaram as mãos. Estou entendendo porque o resto está tudo triste. Quem não tem promessa fica triste mesmo. Mas eu vou arriscar perguntar de novo. Alguém tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Então eu estou pregando a palavra certa para o povo certo. Eu vim aqui te trazer um recado. Se o que está te deixando triste é a ameaça, é a chantagem, é uma extorsão de alguém, se o que está te deixando triste é o medo do governo do PT, ou é o medo de uma guerra nuclear, porque Trump falou há 5, 6 semanas atrás com Zelensky, dizendo que ele estava flertando com a terceira guerra mundial, e teve crente que não dormiu mais depois disso. Se você está preocupado porque o preço do ovo está mais caro que a picanha, esta palavra aqui não é para você. Esta palavra que eu vou dizer agora é só para quem tem uma promessa. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, pode se levantar contra você 11 mil demônios. 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não poderá ser atingido. Vou falar mais: se você tem uma promessa de Deus na sua vida, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de tocar na sua história. Vou falar mais: se você tem uma promessa de Deus na sua vida, pode começar a dar glória a Deus e ir rindo, porque a AIDS não te leva, o Covid não te leva, o câncer será bloqueado, bala perdida não te toca, ameaça de traficante não chega até você, não tem ministério que te destrua. Se você tem uma promessa feita por Deus, eu vou te falar uma coisa: o Senhor desta noite, até a promessa se cumprir, vai te tornar invisível. Invisível aos olhos dos homens, invisível aos olhos do sistema, invisível aos olhos da doença, invisível aos olhos dos demônios. Por quê, pastor? Porque quem tem promessa de Deus na sua vida está imortalizado até que se cumpra na sua vida cada uma das palavras que o Senhor prometeu que ia falar. João estava imortalizado. Eu sou testemunha desse Deus. Eu sou testemunha de um Deus que, quando quer fazer, não tem que pedir opinião para ninguém. Eu estava pregando em Boston algum tempo atrás, e eu falava sobre promessas. No fim do culto chegou um garoto perto de mim, um garoto já mais com a idade entre uns 24, 25 anos. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, o que o senhor pregou faz sentido. Eu disse: é claro que faz, está na Bíblia. Ele: não, faz sentido para mim. Eu disse: por quê? Vou lhe mostrar uma coisa. Ele abriu a Bíblia
e pegou um bilhete de avião. Mas eram aqueles bilhetes de antigamente, que eram feitos à mão pela companhia. Fazia tempo que eu não via aquilo. Eu disse, que legal esse bilhete. Ele disse, pastor, abre o bilhete e veja a data. Eu olhei a data, estava lá 11 de setembro de 2001. E eu não entendi. Eu disse, tá, já li 11 de setembro de 2001. E ele sorriu, estufou o peito e disse, ué, pastor, o senhor não entendeu? Eu disse, não. Pastor, lê a data de novo. Eu disse, 11 de setembro de 2001. Pastor, lê o trecho. Boston, Nova York. Pastor, vê o número do voo. Quando eu vi o número do voo, eu comecei a ligar os fatos. Meu cérebro trabalhou. E eu disse, você, quem é esse nome aqui? Sou eu, pastor. Você está naquele avião que atingiu uma das torres do World Trade Center? Eu disse, sim, pastor. E eu disse, por que você, como você perdeu o voo? Ele disse, pastor, foi um tumulto. Estava sem emprego aqui na região de Boston. Meu pai comprou uma passagem barata para ir a Nova York de avião, uns $60. Ele comprou numa promoção. E ele me tirou de casa à força. Eu não queria ir trabalhar lá na cidade de Newark, do lado de Nova York. E eu falei, pai, não estou sentindo de ir. Meu pai começou de casa até o aeroporto me chamando de vagabundo, disso ou daquilo. Chegou dentro do avião, no aeroporto, ele estacionou o carro, eu não queria sair, ele discutiu comigo, eu discuti com ele. Chegamos quase na fila de embarcar e eu comecei a chorar, a falar alto. Meu pai me agarrou pelo colarinho, perdeu a compostura. Um policial veio e levou nós dois para uma salinha. E lá na salinha, depois de muita briga, quando meu pai explicou o que aconteceu, o avião tinha ido embora. E como a passagem custava $60, a companhia disse que não tinha como colocar a gente em outro voo. E eu voltei para casa, pastor, saí dali apanhando do meu pai. Meu pai foi me batendo, me chutando. Dentro do carro só me chamava de vagabundo. Quando cansou de gritar, já no meio da cidade, ele ligou o rádio. E quando ele ligou o rádio, estavam as notícias que os terroristas haviam jogado aviões contra as torres do World Trade Center. E quando tiveram a notícia, horas mais tarde, o número do voo, ele pegou o bilhete e disse, pai, era para eu estar nesse voo. O pai dele parou o carro no meio da rua, ajoelhou na frente do filho, pediu perdão, beijou as pernas dele. E o filho disse, pai, o senhor não lembra daquele profeta que esteve lá na igreja dizendo que o senhor ia fazer uma obra na minha vida ainda, que eu ia ser um pastor antes de morrer? Pai, eu tenho promessa, pai. Eu estou com meu corpo todo arrepiado aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por lutas, violência e muitos problemas. E o Senhor me manda te dizer, se acalma, isso não é o fim, é só um teste. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Enquanto você vai aguentando dando glória a Deus. Vai andando, se não der para ir andando, vai correndo. Se não der para ir correndo, vai agachado. Se não der para ir agachado, vai rolando. Quando perder as forças, não conseguir mais rolar, para de barriga para baixo e com a boca no pó. Porque a Bíblia diz, se colocares a boca no pó, talvez assim haja esperança. Aí quem sabe o meu Deus não vai vir lá do céu voando, fazer uma cirurgia nas suas costas e plantar um par de asas para você terminar a jornada voando, já que não deu para ir correndo nem andando. Eu estou pregando nessa noite só para quem tem uma promessa de Deus. E quem tem uma promessa de Deus, reage, por favor. Não desanime, não pare, não olhe as circunstâncias, não tenha medo de nada nem de ninguém. Quem morre na véspera é peru. Crente não. Ah, pastor, mas me ameaçaram. Maior é o que está em você do que aquele que está neles. Pastor, mas e os meus erros? Parabéns, bem-vindo ao time daqueles que são de carne e osso e erram e padecem. O que importa para Deus não é se você pecou ou não pecou, é se você tem um coração quebrantado e dizer, eu me arrependo. Você é tão fraco, e se é tão fraco, por que você está aqui nesse culto? Você poderia estar num bar, no boteco, em qualquer outro lugar, mas você veio para o culto é porque ainda existe temor dentro de você. E se existe temor dentro de você, assim diz o Senhor, vai nessa tua marcha, continua, porque eu vou cumprir tudo que eu prometi na sua vida. Só quem crê nisso, dá mais um grito, por favor. Eu ando meio surdo, vocês estão muito longe, eu não escuto direito. Levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela assim. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre a pessoa para mim. Tem gente que nem para me obedecer presta, ou raça ruim, eu não sei o que veio fazer aqui. Agarra o ombro da criatura que está aí do seu lado. Agarrou ela, chacoalha essa criatura agora até ela ficar irritada. Irrita ela. É ordem do pregador. Chacoalha, irrita, diga, Deus te trouxe aqui. Não, mais alto, Deus te trouxe aqui para isso. Chacoalha a pessoa, chacoalha, diga, para isso Deus te trouxe hoje aqui, para sacudir a sua vida, para sacudir as promessas, para sacudir os seus sonhos, para sacudir a sua casa, o seu ministério. Deus vai sacudir o estado de Santa Catarina. E quem crê nisso, reage, reage. Ah, meu Deus. Quando eu olho para a história de João, eu me encanto. Porque João, no auge dos seus 90 anos de idade, nem um império inteiro conseguiu matá-lo.
Não era uma pessoa, 2 ou 10, era um império. E o imperador ficou com medo daquele velho e mandou ele para a ilha de Patmos. Qual o nome da ilha, igreja? A ilha de Patmos, naquele tempo antigo, era uma ilha mística na visão dos gregos. Eles diziam que era uma espécie de ilha mágica, que ela era cercada por uma aura de magia. Só era lançado na ilha de Patmos bandidos, mas não qualquer bandido, bandidos que venceram a morte. Os gregos achavam que os deuses de vez em quando desciam do Monte Olimpo, andavam pela terra, namoravam as mortais e nasciam os semideuses. E eles achavam que algumas pessoas eram semideuses de verdade, porque a morte não os levava. João foi catalogado como um semideus. E aí, com medo de João, vendo que a morte não levava, o imperador disse: vamos isolá-lo lá naquela ilha. E lançaram João na ilha de Patmos. Os romanos tinham tanto medo da ilha que dizem que não aportavam lá. Quando estavam mais próximos, pegavam o bandido e jogavam ele na água, e ele que saísse nadando e chegasse lá na areia da praia. João tem 90 anos, ele nada até a areia da praia, e ao chegar na areia da praia, ele sabe que está em uma ilha. E uma ilha se fecha em um círculo, ou seja, não tem saída. Não há saída para a esquerda nem para a direita, não há saída para trás, porque o mar está fechado aqui. E na frente, um ambiente hostil cheio de bestas feras. O velho João começa a sentir ansiedade, como nós sentimos quando temos medo. Mas aí ele demonstra uma fé única. Ele viu que a porta fechou à esquerda, à direita, para frente e para trás. E aí João vai nos ensinar que quando todas as portas se fecham na terra, uma porta pode se abrir no céu. Ele cai de joelhos na areia da praia porque ouviu uma voz. Ao ouvir a voz, ele caiu de joelhos e ele disse: e eu virei por detrás de mim para ver quem é que falava. E quando eu olhei, lá estava ele. Ao invés de João falar, lá estava Jesus, João desenha Jesus. Não é um pouco estranho isso? Não era mais fácil João falar: eu ouvi uma voz por detrás de mim, virei para ver, e lá estava Jesus? Mas ele não diz isso, ele diz: ouvi uma voz por detrás de mim, virei para ver quem era. E quando eu olhei, eis que os seus olhos eram como tochas de fogo, o seu cabelo era branco como a lã branca, os seus pés reluziam como latão que saíra da fornalha, o seu corpo era coberto com um linho fino branco, e um cinturão de ouro traçava o seu peito, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios, que gritou assim: João, sobe para cá, João. Eu leio essa história e me emociono, e me questionei muitas vezes até ter a resposta. Por que João não disse: eu virei e vi Jesus? Porque o que ele estava vendo agora, embora fosse Jesus, não era o Jesus como ele conheceu. A última vez que ele viu Jesus, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus tinha cabelos castanhos, barba castanha, olhos castanhos, 1,80 m, 80 quilos, mãos furadas, pés furados, semblante bonito, quase que irreconhecível, mas num corpo de carne e osso. Foi esse mesmo Jesus que João viu subir, que um dia antes falou: que importa que ele viva, até que me veja voltar. Mas não é voltar de qualquer jeito, no original, voltar no meu reino e na minha glória. Quando João vê Jesus glorificado, ele desenha Jesus para nós dizendo assim: agora eu estou vendo ele voltar glorificado, então agora eu já posso morrer. João ansiava pela morte. Pergunte por quê? Imagine você viver num ambiente onde você não conhece mais ninguém, onde sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus tios, seus primos, seus vizinhos, seus amigos de escola, de ministério, todos morreram, só restou você. Viver para João era uma tortura. E agora que ele viu Jesus glorificado, ele diz: ele vai cumprir o que ele prometeu. Agora eu já posso morrer. Mas Jesus ainda tinha uma missão para João. Jesus mostrou para João umas coisas e disse: tudo que você vê, escreve num livro. E aí João, com 90 anos de idade, sai da ilha de Patmos, depois de alguns anos preso, vai para a cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso entra numa escola, aprende a ler e escrever, porque ele não sabia ler nem escrever. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Viram Pedro e João pregar e disseram: não são, pois, esses homens iletrados, incultos, como pois os ouvimos falar com tanta propriedade? Eram pescadores, simples, homens da terra. E agora o pescador recebe da boca de Jesus uma ordem: tudo que você vê, escreve.
Escrever como, se ele não sabe ler nem escrever? Ele sai dali, vai para a cidade de Éfeso, e só depois que ele aprende a ler e escrever, ele escreve o Apocalipse, ele escreve o Evangelho, ele escreve as suas cartas. E só depois disso, Jesus leva o seu amigo para o céu. E aqui eu termino dizendo que eu sirvo a esse Deus, um Deus que quando promete, Ele cumpre. No Velho Testamento, questionado sobre o seu poder, ele disse: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que falo. No Novo Testamento questionaram o filho disse assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Vou perguntar mais uma vez: quem acredita que Ele fala e cumpre? Quem me acompanha nas mídias sociais deve ter visto, há menos de 30 dias atrás, eu postando sobre o passamento da minha mãe, a morte, falecimento da dona Lúcia. Eu participei de 34 cultos dos dias das mães, sem a presença da minha mãe. Desses 34, pelo menos 25, minha mãe estava em um forró dançando. E eu já havia pregado em quase 100 países do mundo, em mais de 4.000 cidades do Brasil. Sou filho único. Chegava na minha cidade, eu ouvia o diabo rir no meu ouvido: sua mãe é minha, ganha o mundo, mas sua mãe é minha. Quantas vezes eu fui testado e tentado a desistir, a desacreditar. Mas quando eu ia desacreditar, Jesus sempre levantava um profeta e dizia: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E não é que chegou o dia que Jesus salvou minha mãe? E não é que eu, filho, pude batizar a minha mãe nas águas? Eu fui pastor da minha mãe, ensinei a Bíblia para minha mãe, ensinei louvores para minha mãe, fiz o velório dela e o enterro dela, e tenho certeza que vou vê-la mais uma vez. Por quê? Porque eu estava debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa? Então não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista da sua irmã, nem do seu irmão, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem das pessoas que você ama. Não interessa onde eles estão agora. O estar é passageiro. O que eles são é eterno. E o que eles são? Eles são protegidos por uma promessa. Jesus vai salvar a sua casa. O grito foi muito porque eu vou falar de novo. Jesus vai salvar quem você ama. Você vai dar testemunho, talvez esse ano ainda, antes do dia 31 de dezembro, você vai estar lá na sua igreja dizendo: eu quero dar um testemunho, Jesus cumpriu. Pastor, eu tenho outro tipo de promessa. Esta promessa vai se cumprir. Pastor, mas parece ser impossível. Quanto mais impossível, melhor. Quanto mais difícil para o homem, mais Deus será glorificado nessa promessa. O Senhor vai abrir porta onde não tem porta. O Senhor vai exaltar o seu nome. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. E os seus inimigos que saíram contra ti por um caminho para humilhar-te, fugirão de ti por 7 caminhos. Porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. E só quem tem na sua vida uma promessa gigantesca, fique de pé comigo, por favor.